Oi, gente, boa noite a todos. Espero que esteja todo mundo bem. Essa vai ser a nossa plataforma de ensino, assim, alternativo, né? Porque a gente sabe, nós temos a plataforma da Uniplan, né? Que é o site oficial, onde tem toda a estrutura, onde é construído o fórum, onde é construída toda a questão educacional dentro desse princípio, pelo menos daquilo que a gente já está tentando trazer para vocês de abordagem educacional. E para dar sequência, né, para dar um pouco mais de ênfase daquilo que a gente estava fazendo antes da paralisação de todo esse contexto, né, essa pandemia que ocasionou a gente tomar algumas medidas, algumas decisões, a gente vai estar trabalhando aqui, nessa plataforma. Não fique ainda triste porque não estão me vendo, já já eu vou estar conversando com vocês mais proximamente. Vou fazer um outro vídeo me mostrando e conversando mais com vocês. Mas assim, eu espero que vocês compreendam aquilo que eu quero trazer, aquilo que eu quero demonstrar para vocês, de forma que o nosso ensino ele vai tendo cada vez mais um melhoramento. Espero que vocês compreendam esse momento e que a gente possa estar atuando da melhor forma possível. E aí nós ficamos na aula passada, falando sobre a reestruturação da sociedade, do Estado e o valor, né, social da escola. E aí esse conteúdo na qual eu vou estar demonstrando para vocês daqui para frente, ele é um estudo, né, ele é uma sequência daquilo que a gente estava trazendo ou tentando trazer para que vocês pudessem já ter uma abordagem num seminário. E isso já fica mais evidente, claro, que essa abordagem do seminário seria para o aprofundamento desse conteúdo. Então creio que aquilo que eu vou estar passando aqui nesse momento, ele é uma abordagem daquilo que vocês também já estudaram, até pelas equipes. Então vai ser uma coisa assim, muito mais falada, e depois a gente vai estar debatendo e a gente vai estar se entrosando cada vez mais nesse processo. E para a gente iniciar, eu vou falar primeiramente do planejamento educacional. E aí esse planejamento educacional ele envolve o que realmente tem-se nesse princípio da educação, de como a educação ela está planejada, de como esse processo educacional ele vai estar bem mais organizado, bem mais conceituado para o que os órgãos, né, que os órgãos estaduais, municipais e federais, eles estão imbuídos nesse sistema para que ele se possa organizar, né, para que ele possa se redimensionar e delinear a partir dos princípios que a educação favorece nessa relação entre o professor, entre o aluno, entre a escola, entre a gestão da escola e os órgãos que compreende ou se complementa dentro do sistema educacional. E aí a gente vai vendo, a gente vai trazendo esse arcabouço, né, desse ato do que é o ato do planejamento educacional, para que a gente possa ter um pouco mais, né, desses ensinos. E Padilha, ele coloca lá em 2001, que os termos de planejamento, plano e projeto são usados cotidianamente na escola. Isso é coisa que a gente vai vendo, que a gente vai aprendendo, quem ainda não está dentro do ramo da educação, quem ainda não está dentro da esfera educacional trabalhando, vai percebendo a partir desses estudos como é que essa educação, como é que está atrelado essa estrutura organizacional para a educação em relação ao desenvolvimento de uma qualidade educacional mais próxima da realidade ou mais próxima do que o aluno realmente ele pode ter como qualidade de ensino. E aí os termos planejamento, né, e plano e projeto são usados cotidianamente na escola, como eu acabei de falar. Aí Padilha ele traz o seguinte: precisam ser explicitados. O que precisa ser explicitado? Os planejamentos. Tá? O planejamento precisa ser explicitado. E no caso,
para que as práticas da racionalização do trabalho ocorram de forma bem-sucedida, a busca de eficiência deve fazer parte da organização das atividades educativas, quaisquer que sejam o local e o nível de abrangência. Por que isso? Porque se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma abrangência legal daquilo que se espera, daquilo que se compromete à educação, nada vai fazer efeito, nada vai surtir um impacto para a crescente da educação e o desenvolvimento desse aluno para com a realidade na qual ele vive. Precisamos ter isso realmente em mente e saber que a escola, e saber que a educação, e saber que os órgãos competentes para o desenvolvimento de uma educação bem mais concisa, ele vem a ser um ato de planejamento. Sem o planejamento, nada disso vai estar condicionado para que a escola possa desenvolver um bom trabalho. Ele precisa disso. A escola precisa ser bem estruturada, bem organizada. E aí também com outros autores que também já falam disso, assim como Azania, Vasconcelos, Fusari, José Carlos Libânio, Oliveira, Toshi, eles falam muito disso, dessas discussões sobre o que o planejamento ele pode ser cada vez mais, vamos dizer assim, comprometido, ele pode ser cada vez mais incisivo, ele tem que estar cada vez mais pautado no princípio da educação. Porque para a escola entender o aluno, é preciso que a escola esteja organizada. É preciso que as atividades, é preciso que as ações que a escola se tenha para propor ao aluno, ela tem que demonstrar o quanto ela é organizada, o quanto ela tem princípios básicos para estruturar, para organizar melhor a educação. Falando nesse princípio também de organização, é fato também a gente ficar salientado que toda escola ela precisa de uma proposta política pedagógica. Professor, o que é isso? O que é essa proposta política pedagógica? A proposta política pedagógica, já saindo da esfera de órgãos públicos, né, da instância maior, e trazendo mais para a escola, a proposta política pedagógica ela é um documento que vai trazer para a escola uma forma mais organizada, uma forma mais elaborada, mais delineada do que as instâncias de que o aluno possa compreender, para que a comunidade escolar possa compreender o que a escola quer, aonde que a escola está e aonde é que a escola quer chegar. E para isso ela precisa de uma proposta, ela precisa de um planejamento. E esse planejamento e essa proposta da escola, ela vem a partir do projeto político pedagógico, o famoso PPP. Para quem nunca viu falar, vai ainda ter essa oportunidade de conhecer mais próximo o que é esse documento. O que esse documento tem de tão importante, o que esse documento tem de tão abrangente para que a educação, para que a escola possa realmente fazer-se valer, fazer-se o seu papel e a sua função dentro do desenvolvimento educacional da criança. Aí é só o que eu já havia falado, né, sobre o que é o planejamento, quem são os autores que vai tratar, que vai trabalhar com isso. O Azania, Vasconcelos, Fusari, Libânio, Oliveira, o Toshi, são esses autores que vão estar ligados, que vão estar acompanhados com vocês nas leituras. Vocês precisam saber quem são esses autores, vocês precisam saber um pouco mais desse contexto, do que eles falam, né, do planejamento, do que eles têm em mente, do que ele já propôs para a educação, para uma atividade muito mais macia, para uma atividade muito mais concisa desse planejamento. E aí a gente sai do planejamento educacional e a gente vai tratar um pouco mais da especificidade desse planejamento de forma muito mais estratégica, né?
que ele vai ampliar um pouco mais isso, e aqui é uma citação de Padilha. Eu não vou adentrar muito nessa discussão de Padilha, né? Ler muito, porque no material de vocês também tem. Eu vou só tentar explicar o que Padilha ele quer trazer nessas anuências do que seria planejamento educacional para o princípio estratégico. Né? E ele coloca que a educação, daquilo que se quer aos verdadeiros educadores, é que eles se esforçam por inculcar os seus alunos uma abordagem racional e científica dos problemas. Ou seja, ele precisa fazer com que as ações, as possibilidades, as propostas educacionais, elas venham ser relacionadas com a anuência de colocar o aluno como foco principal. Para que se faz a educação? A escola ela está ali para quê? Não é para beneficiar o desenvolvimento e o aprendizado do aluno? Pronto. Se nós trabalharmos nessa perspectiva, Padilha, ele fez justamente isso para impactar e para trazer um pouco mais em reflexão do que é que a escola realmente está a funcionar. Né? O planejamento educacional ele é muito mais do que uma elaboração de um projeto. É muito mais do que isso. Ela é uma proposta que vai trazer para o aluno possibilidades de ele entender, compreender as ações da educação para a sua qualidade de vida, a sua qualidade de ensino. Né? Que ele possa realmente se entrelaçar, né? Entender que o processo educacional, que o processo educativo, ele só vai surtir efeito se ele estiver inserido, se ele for parte integrante, se ele for o ator principal dessa proposta, desse projeto de educação. Né? Não existe escola, não existe planejamento educacional sem um aluno. E fazer com que essas ações realmente surtam efeito tem que se trabalhar de forma estratégica. E assim também Vasconcelos ele traz o seguinte fato, que aí Vasconcelos ele já vem trazer um pouco do que seja esse planejamento curricular. E quando se fala em planejamento curricular, né, já partindo um pouco das entranhas do que seja os pontos, né, de planejamento, veja que nós trabalhamos primeiro com o conceito, o que é o planejamento educacional, aí agora há pouco nós trabalhamos com planejamento estratégico, né, de como essa ação estratégica ele é importante para o desenvolvimento e ações da escola para o aluno. E agora a gente está trabalhando o planejamento educacional. E aí a gente vai seguindo com cada parte do que seja essas ações. As dúvidas e assim as discussões, a gente pode estar colocando isso lá no link que eu vou deixar para vocês, lá no YouTube. Tá? Vai estar o professor Lertson, PROF. Aí dá espaço Lertson. Você vai encontrar, vou deixar o link lá no grupo de vocês, para você estar acompanhando essa aula que eu estou fazendo para vocês aqui hoje, tá bom? E aí a gente vai entrar nesse princípio do planejamento curricular, e aí segundo Vasconcelos, né, de 1995, um das suas publicações, que Vasconcelos fala muito bem do planejamento, Vasconcelos ele fala muito bem sobre avaliação, ele fala muito bem sobre escola. Então, Vasconcelos ele disse que dentro desse planejamento curricular, ele diz que é o processo de tomar de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática, veja só, é a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Ou seja, é aquilo que a gente vai vir falando do documento que eu vim falando para vocês no começo da aula. Como é que eu vou trabalhar o aluno? Que tipo de documento? Que tipo de lei? Né? Que tipo de organização eu vou ter na escola para que meu aluno ele possa ter uma dinâmica, que ele possa compreender e entender a escola para ele. Né? Só vai através de um currículo. E lembra que eu falei para vocês que a nova proposta de currículo ele vem a partir de um documento chamado de Base Nacional Comum Curricular.
Sem essa estratégia que foi colocada agora dentro dessa base nacional comum curricular, a BNCC, a gente também estaria ainda muito lá para trás do que tinha os PCNs, que é o Parâmetro Curricular Nacional, e os DCN, que é as Diretrizes Curricular Nacional. A gente tem que trazer para cá, para o nosso estudo, esse documento que é a BNCC, para a gente poder entender o que é esse planejamento educacional. Aliás, curricular, né, que está dentro do planejamento educacional, que é o que abrange todos esses aspectos. É muito mais isso. É muito mais de entender o cuidado do desenvolvimento escolar dos alunos. É como esse aluno ele vai compreender como é que ele vai ser, como é que ele vai agregar conhecimento, como é que ele vai agregar conhecimento a partir de que currículo? Esse currículo. Qual é o currículo? O currículo da matemática, o currículo das ciências, o currículo das ciências humanas, que envolve geografia e história, o componente curricular da linguagem, que envolve língua portuguesa, língua inglesa, educação física, arte. Educação física entra na linguagem, que é a linguagem corporal. E aí entra o ensino religioso, entra o componente como um todo. Né? É o que realmente é currículo. E o que realmente o aluno tem que entender. O que é curricular para esse aluno? Como é que ele vai estar agregando cada vez mais valor de conhecimento, de aprendizagem? É a partir disso, é a partir dessa estrutura. E aí tem também aquilo que é voltado para o princípio da coordenação, né? Da ação docente e de sua relação com o contexto social. O que é o planejamento escolar? É aquilo que o docente vai estar imbuído, daquilo que ele vai estar comprometido, tá, a entender, a compreender qual o seu verdadeiro papel também. E aí entra o princípio de que o planejamento escolar ele vai depender também desse profissional, do docente, do professor. Quem garante a continuidade do conhecimento nas aulas é o professor. A escola garante com que esses alunos possam estar na escola. Quem tem que garantir o desenvolvimento do conhecimento do aluno é o professor. Né? E aí Libânio, José Carlos Libânio, ele é um mentor assim, da avaliação, do contexto educacional, do planejamento escolar, muito legal para se trabalhar. Tá? José Carlos Libânio ele disse que assim, lá no planejamento escolar é uma tarefa do docente, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de sua organização e coordenação, enfate dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Veja só como é que é o papel desse profissional, no que ele está comprometido e o que ele está assim, abrangendo de proposta para levar até o aluno. Veja qual é o comprometimento desse profissional. Se ele não tiver voltado, se ele não tiver adaptado para a proposta do planejamento escolar. Ele tem que ser um profissional capaz de trazer essas ações para que o aluno compreenda. E esse papel do docente ele é tão importante quanto o aprendizado do aluno. O aluno ele precisa desse profissional para aprender. E esse profissional ele tem que fazer um bom trabalho para que esse aluno compreenda aquilo que é de bom, daquilo que é de conhecimento, daquilo que é proposta para que esse aluno possa ter uma qualidade de vida cada vez mais organizada, crescente e de qualidade. Aí nós temos um programa de ensino, que é o processo para decidir ações e interações entre educadores e alunos da escola. Tá? Se nós tivermos o planejamento escolar e curricular, né? Agora nós temos o planejamento de ensino. Aquilo que o professor está pautado em poder levar para o aluno. E aqui eu trago uma citação de Fusari, e que ele fala de Padilha. Né? Ele diz que o planejamento de ensino é o processo que envolve a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico.
e esse trabalho pedagógico é a eminência, é a essência de que todo profissional tem ao desenvolver as suas aulas dentro da sala de aula. Né? É a competência do professor mostrar para o aluno que o ensino ele é um ensino para a ação, vamos dizer assim, longínqua, uma ação preponderante das instâncias de aprender, e esse aprender do aluno depende muito do ensino do professor, de como é que essas ações pautadas na prática, na metodologia, ela vai ser incisiva para o desenvolvimento desse aluno. Não é demais, todas as suas ações e situações, o tempo todo, a permanente interação entre educadores e entre os próprios educandos. Ou seja, a permanente interação do que se faz na educação entre os professores e aquele que recebe esse ensino, que é os alunos. E aquilo também que Paulo Freire coloca muito, aliás, colocava, e que até hoje tem estudos que pautam muito bem essa ação. É a interação entre professor e aluno, aluno e professor. São esferas abrangentíssimas para o desenvolvimento. Tem que ter essa relação professor e aluno, aluno e professor, professor, aluno e escola. É uma comunidade que se envolve, que se entrelaça. Uma depende da outra para sobreviver. Uma depende da outra para construir novos laços de conhecimento, para construir nova perspectiva, né, de um conhecimento cada vez mais robusto, de um conhecimento cada vez mais interativo, de um conhecimento cada vez mais propósito para a qualidade daquilo que se precisa e daquilo que se merece para a nossa educação. Temos o planejamento coletivo, que esse planejamento coletivo tem como meta organizar a ação, a responsabilização e a divisão das tarefas a serem realizadas. Esse conceito introduz a importância da organização das ações entre todos os participantes de um projeto, programa ou plano. É aquilo que se abrange com todo mundo. Todo mundo precisa estar junto. Como eu falei, professor, aluno, gestão da escola, coordenação, todo mundo precisa estar junto para desenvolver um bom planejamento. É organizar a ação. Não quer dizer que todos vão fazer tudo junto, mas sim que vão ordenar e dividir tarefas, tendo em vista o coletivo das ações. Cada qual sabe aquilo que vai fazer. Cada qual tem a sua responsabilidade. Cada qual sabe aquilo que tem que ser feito. Vai depender também de como que esse processo de entendimento, de comprometimento de cada parte vai estar pautado. O aluno sabe que ele precisa aprender, ele precisa ir para a escola para ter conhecimento. O professor, ele sabe da responsabilidade dele de passar esse conhecimento para que o aluno possa aprender com qualidade. A escola sabe do seu papel, da sua função social, de estar lá preparada para receber todos e fazer com que essa estrutura do planejamento possa ser um planejamento sistemático, eficaz, sustentável, para que todos possam sair ganhando nessa proposta educacional. Planejamento participativo. O que é o planejamento participativo? O que diz aqui Corneli? Ele diz que o planejamento participativo constitui um processo político no contínuo propósito coletivo. É quase que, vamos dizer assim, ele vai abranger o coletivo e o participativo. Mas o participativo, ele vai dar uma condição de que as pessoas possam realmente estar participando. Que ela possa ser realmente aquela forma, aquela estrutura de estar ali e fazer seu papel. Não somente de estar ali por estar, mas de dar a sua contribuição. Né? É mais do que uma atividade técnica, é um processo político vinculado à decisão da maioria, tomada pela maioria, em benefício da maioria. Aquilo que o Cornélio traz. É muito mais do que estar apenas só ali,
mas é saber por que está ali. E decidir juntos, já que é participativo, decidir juntos como é que nós temos que trabalhar para que a construção de um futuro de qualidade, de uma educação voltada cada vez mais para uma sociedade cada vez mais instruída, possa ser através da educação. Que não tem que ser apenas uma tomada isolada, mas que todos possam ter a contribuição, possa participar e possa fazer valer com que a sua estrutura possa ser atendida e de melhor valorizar. E aí o planejamento de aulas, né? O planejamento de aulas, aí entra um pouco mais na essência especificamente dos professores, que é como que essas aulas elas vão ser produzidas, de como que esses alunos vão saber trabalhar com esse envolvimento, com essa estrutura, como é que eles vão receber essas aulas. Isso depende também de como esse professor, esse profissional ele vai desenvolver esse contexto. Aqui refere-se também no planejamento de aulas a tomada de decisões sobre os conteúdos das aulas, diante das ações pedagógicas propriamente ditas, de como é que esse profissional ele entende o conteúdo, os objetivos do seu conteúdo, que metodologia ele vai utilizar, quais os princípios de avaliação que é mais eficaz para que ele também entenda o quanto esse aluno ele aprendeu, e quanto esse aluno ele está aprendendo, e quanto esse aluno ainda vai conseguir aprender. Né? Ele tem uma estrutura. Todo esse contexto de planejamento, cada um deles tem uma estrutura organizacional, uma estrutura física condicionada. Eu vou estar mostrando para vocês, passar para vocês no grupo, como é que essa proposta também vai